Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um revisitando, dessa vez revisitando o verdadeiro filme que era para ter vencido o Oscar de 2024, que é Os Rejeitados. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. E bom, por que eu digo isso, né? Quando eu fui revisitar esse filme e automaticamente eu também revisitei o meu vídeo. Eu revisitei o filme e o vídeo. E eu poderia facilmente copiar o meu vídeo de 11 meses atrás, de um ano atrás especificamente também, e colar ele aqui de novo e remontar para vocês a mesma emoção que eu tive quando eu assisti o filme. E eu vou tentar fazer isso aqui. Porque o filme, ele é o que tinha que ter vencido do Oppenheimer. Muitas pessoas vão discordar, concordar de mim, muitas pessoas vão achar ridículo, muitas pessoas vão me espatifar aqui agora, tudo bem, né? Cada um com sua opinião. E realmente, dentre os mais prováveis de ter ganhado o Oscar, o Oppenheimer era o favorito e o Oppenheimer venceu. E está tudo bem com isso, está tudo certo com isso. E eu digo ainda que os rejeitados, eles foram rejeitados, literalmente, em algumas categorias que eu acho que eles deveriam ter colocado os rejeitados numa melhor classificação, né? Mas, voltando aqui, pro foco do filme dos rejeitados. São três protagonistas. Eu digo três protagonistas porque o enfoque está justamente neles, num professor rabugento, num aluno encrenqueiro inteligente e numa cozinheira que está de luto. Ou seja, você, como espectador, vai se identificar com pelo menos alguns deles, ou com todos eles, ou com um deles. E eu acho que essas histórias se entrelaçando, porque eles têm que passar, né, as férias de inverno dos Estados Unidos, que no caso coincide com o período natalino, que eu já vou falar sobre esse período natalino, mas que eles têm que passar o Natal juntos. Esses três indivíduos têm que passar o Natal juntos. Essas três pessoas têm que passar o Natal juntos. E, de fato, consequentemente, eles vão ter uma proximidade maior. Alguns xingamentos, alguns tropeços no meio dessa relação entre essas três pessoas, mas no fundo uma emoção gratificante no final do resultado. E é isso que importa no fim das contas. Você vê todo o trajeto, você vê toda a obra que tem sim coisas boas, coisas em que eles se dão bem, alguns tropeços, e no fim você percebe que aquilo tudo foi proposital para uma conclusão metódica, assertiva e concreta. E algo tão natural como o dia a dia. E Os Rejeitados, ele tem também, junto com esse drama, que eu tô basicamente descrevendo um drama, uma comédia. Ele é um drama-comédia, um dracomédia, enfim, uma junção desses dois gêneros, que em alguns momentos funciona muito bem, na verdade em todos os momentos funciona muito bem, muito por causa da concepção do personagem professor rabugento, que é o Paul Human, muito pela concepção do personagem do Angus Tully, muito pela concepção da personagem Mary Lamb. Então você tem uma aproximação intimista com esses personagens, ainda mais na época o qual eles estão concentrados, que é no Natal. Automaticamente, você estar em um cenário natalino, em época natalina, você estar na imersão natalina que o filme te proporciona, tanto na fotografia, nos cenários, na própria vestimenta, na própria construção como um todo de que o Natal está chegando e essas três pessoas com os mais diversos problemas pessoais, individuais, familiares, etc., vão ter que passar juntos por isso, um sendo a âncora do outro,
um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. São seres humanos que estão se ajudando. E é tão impressionante ver isso em um filme que te faz emocionar. É impressionante, porque os rejeitados, eles são literalmente rejeitados. Porque ninguém quer, assim, passar o Natal com esse daí, com esse professor rabugento, passar o Natal com esse encrenqueiro, passar o Natal, ela tá de luto. São literalmente construções perceptíveis e fáceis de identificação. Ao mesmo tempo em que temos atores muito bons nos papéis, como Paul Giamatti, que é literalmente o Paul Newman, que interpreta o professor, né? O Dominic Sessa como Angus Tully, e temos a Davine Joy Randolph como a Mary Lamb, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante no ano de 2024. Então você tem um elenco de peso, pessoas que inclusive eu tenho que ver melhor o trabalho delas, e que é uma falha minha como construto de pessoa que faz crítica de filme, uma falha minha não ter visto pelo menos alguma cinebiografia de algum deles. Porque é um espetáculo, é um show à parte, eu acho que é como eu posso dizer, um filme com os mais diversos aplausos ele merecia ter recebido. E ele também, ao mesmo tempo, não é um filme muito falado. Eu, pelo menos, não escuto assim as pessoas dizerem um dos meus filmes que eu mais gostei de ver foi Os Rejeitados. Os Rejeitados é um baita filme. Eu não escuto isso. O que, sinceramente, é uma construção de que deveria ser melhor explorado. Claro, o filme, Os Rejeitados, eu considero que tem um mini defeitozinho. E que, reassistindo, eu percebi o porquê que ele não é tão falado. Ele não te convence a assisti-lo no início do filme. E esse é um problema. Principalmente na mercadologia de hoje em dia, na cabeça mercadológica de hoje. Por quê? O filme ele tem que te vender nos primeiros 20 minutos. O filme ele tem que te vender dentro dos 30 primeiros minutos. Esse filme ele demora para engrenar. E esse é um dos parâmetros que as pessoas veem ou não o filme. Porque esse filme ele demorar para engrenar significa que ele demora para entrar no íntimo dos personagens. Até porque ele deixa isso tudo pro clímax final e tudo mais. Mas eu considero que todo o conjunto da obra, mesmo com um ritmo lento, que de certa forma alguns podem dizer que cansa, mesmo ele tendo uma duração de 2 horas e 14 minutos, que não é como eu posso dizer, o filme mais longo da face da Terra, tendo a Liga da Justiça do Zack Snyder e O Senhor dos Anéis, né? Mas ele é um filme que ele te provoca e ele te dá uma tunda, vamos dizer assim. Tunda, ele te dá uma bufetada, ele te dá um tapão, ele te dá um soco. Você se sente cansado pelo filme por conta do que você recebe do filme. Eu acho que esse era o ponto que eu quis dizer na minha crítica do ano passado. Que o que mais cansa nesse filme é você receber algumas verdades dele. Você receber alguns, como eu posso dizer, não digo conselhos, mas alguns dizeres, algumas coisas que te fazem refletir. Eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? O que eu estou fazendo disso? E Os Rejeitados, pra mim, de verdade, é um baita filme com uma fotografia incrível, que se aproveita, obviamente, do período natalino, e daí eu acho uma genialidade desse filme em tratar o período natalino como emoção dos personagens. Aí vocês devem dizer, mas esse filme é um filme para assistir no Natal, então? Não necessariamente, eu acho que esse é um filme para assistir em qualquer época. É um filme que eu ouso dizer que, se bem divulgado, vai ser um dia aclamado ainda mais. Porque esse é um filme, por enquanto, esquecido, mas que eu, de fato, tenho meu objetivo, um dos meus objetivos aqui é divulgá-lo, perpetuá-lo e dizer que vale a pena assistir Os Rejeitados.
Mesmo que você não o compre nos 20 primeiros minutos, você vai comprar ele no restante. Inclusive, eu falei da similaridade que ele tem com a Sociedade dos Poetas Mortos. E é um fato, ele tem muita similaridade com a Sociedade dos Poetas Mortos, mas ele não é a Sociedade dos Poetas Mortos. Ele não chega ao que é esse grande clássico, a Sociedade dos Poetas Mortos. Mas ele tem muitas coisas em comum, principalmente na relação e desenvolvimento de personagens, relação que eu digo aluno-professor, que é quase como se fosse um pai e um filho. E, sinceramente, eu daria uma nota 10 para esse filme se eu fosse criticá-lo ele hoje. Mas na época eu não dei 10 justamente por conta do equilíbrio do ranking com Duna Parte 2, porque Duna Parte 2 é acima. Mas Os Rejeitados é incrível, é um filme que vale a pena ser visto. Eu recomendo para vocês fortemente. E esse Revisitando tem mais como esse objetivo: fazer com que vocês assistam esse filme, conheçam esse filme e apreciem esse filme. Enfim, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!